Uma vida silenciosa é mais produtiva que uma vida barulhenta. O silêncio ele é produtivo no sentido de fornecer ao ser humano uma disposição adequada, um equilíbrio, uma forma serena de enxergar as coisas. O silêncio permite focar-se naquilo que é preciso fazer. Enquanto que um estilo de vida barulhento, nessa correria diária, sem tempo para as coisas, torna o ser humano desfocado, sem conseguir olhar para onde precisa. Quando o ser humano consegue olhar para onde precisa, enxerga aquilo que precisa e consegue mover ações no sentido correto, de fazer a coisa certa, na hora certa. E quando falo de uma vida produtiva, não me refiro aqui aos resultados materiais, materialistas, à ganância, à vaidade, à arrogância. Uma vida produtiva, no sentido espiritual, é uma vida onde o ser humano se foca na sua essência, onde ele realiza aquilo que veio fazer nessa vida. Porque todo mundo veio para fazer algo nessa vida. As pessoas não estão aqui à toa, por acaso. Elas precisam descobrir o que é necessário fazer. E isso somente se descobre através de uma vida mais silenciosa, onde o ser humano se foca mais em si e menos nas coisas externas, onde o ser humano ouve a sua intuição e não todas as extravagâncias dessa correria maluca, onde as pessoas voltam-se para coisas passageiras que não agregam nada, que não acrescentam nada e que não são algo de fato. Uma vida barulhenta, em meio ao barulho, na correria, divide o ser humano, o fragmenta em centenas, em milhares de fragmentos mentais. O que resta, por fim, é apenas o pensamento fragmentado, onde se atira para todos os lados e não se consegue chegar a lugar algum. Enquanto que uma vida mais silenciosa confere ao ser humano uma unidade, ele se torna um por inteiro, é um e consegue viver de forma mais profunda, porque o silêncio concentra as coisas, enquanto que o barulho dissipa, fragmenta, espalha, deixando tudo solto, afastado e sem conexão. Infelizmente, a maioria esmagadora desta humanidade não consegue mais praticar o silêncio. As pessoas estão viciadas no barulho, nesta vida barulhenta, na conversa à toa. Basta observar um ambiente de trabalho, as pessoas dizem, pronunciam tantas futilidades, observa-se facilmente que as pessoas nem pensam sobre o que dizem. Mas as palavras simplesmente surgem de forma desencontrada, porque na verdade essas pessoas não têm nada a dizer. Tudo vai ocorrendo no calor da hora, de forma desenfreada, de forma desesperada, porque em muitas pessoas vigora apenas um desespero. E a mania de falar exageradamente, coisas exageradas, apenas comprova um desespero. Que essas pessoas estão à toa nessa vida, sem saber para onde vão, sem saber o que fazem na verdade e de fato. Quem me dera as pessoas compreenderem o valor do silêncio. Uma vida silenciosa não é chata. Bem pelo contrário, uma vida silenciosa, ela é rica, ela é profunda, ela é agregadora, porque nesse silêncio o ser humano consegue sentir o seu verdadeiro eu, passa a atuar através do verdadeiro eu, permite ao espírito ser e fazer aquilo que precisa ser feito,
através da intuição, do sexto sentido, da inteligência emocional. Essa inteligência emocional, ela somente se fortalece no silêncio, enquanto que essa vida barulhenta fortalece apenas a mente com o seu excesso de pensamentos, pensamentos trincados, rachados, desencontrados, que se contradizem. O grande resultado do barulho desta vida barulhenta é o desencontro, a contradição. Pessoas demasiadamente barulhentas são contraditórias, vivem numa desconexão total, sem estarem conectadas a coisa alguma, enquanto que o silêncio, ele propicia, ele favorece e fornece essa conexão que o ser humano precisa para ser ele mesmo, para encontrar o seu caminho, para trilhá-lo de forma firme, um passo de cada vez, rumo à meta, que deve ser o desenvolvimento espiritual. Se o ser humano quer se desenvolver espiritualmente, precisa praticar o silêncio, não um silêncio forçado. Não adianta de nada forçar-se a ficar quieto, em silêncio. Se o ser humano faz isso através da mente, do cabeção, ele promove o processo de forma errada. E daí se cai num silêncio artificial, num silêncio forçado, onde a própria mente administra o processo. E isso bloqueia a intuição, a vida interior, o sexto sentido, a inteligência emocional, a intuição. O ser humano precisa praticar o silêncio por meio da própria vida intuitiva. A intuição, quando se estabelece e assume o domínio da vida do ser humano, faz com que tudo se torne mais silencioso, seja silencioso. Assim, o silêncio não é uma tortura. Para essas pessoas demasiadamente mentais que estão na correria diária, quando querem fazer momentos de silêncio de forma forçada, o silêncio se torna uma tortura, se torna algo impróprio, porque não tem harmonia com o verdadeiro eu, não tem conexão com o verdadeiro eu, é algo artificial. E tudo que é artificial e forçado se torna algo desagradável, insuportável no fim das contas. E daí essas pessoas que buscam promover um silêncio de forma errada, por fim o abandonam completamente, porque esse silêncio artificial e errado, ele promove mais efeitos negativos do que positivos, e daí essas pessoas afundam cada vez mais nessa vida barulhenta, que é um turbilhão. É como um rio em meio a uma tempestade. Quem cai neste rio tempestuoso e não consegue mais voltar à tona, ele acaba se afogando nas profundezas dessas águas turvas e agitadas. Isso é o barulho da vida moderna. Isso é essa existência agitada, essa correria maluca, onde o ser humano vive num turbilhão de águas sujas em meio à tempestade dessa vida pós-moderna. Somente o silêncio pode devolver ao ser humano o contato com a sua essência. E isso precisa surgir naturalmente, de dentro para fora, sem forçar as coisas. Se o ser humano deixa a sua intuição se manifestar, lentamente essa força interior vai equilibrando as coisas, vai colocando a mente no seu devido lugar. Assim a mente passa a pensar menos, mas o que ela pensa surge de forma profunda, porque aí daí surge um ciclo natural de dentro para fora, onde os pensamentos se tornam menores, numa intensidade menor, mas pensamentos com uma maior qualidade. Nisso está o segredo, a qualidade em tudo. E nisso o silêncio auxilia. O verdadeiro silêncio que surge naturalmente por meio de uma vida espiritual equilibrada, onde se confere ao espírito justamente esta conexão cósmica, esta interação interior,
que por fim gera também uma interação exterior, obedecendo à sintonia interior. Assim o ser humano consegue fazer um uso da sua vida material em sintonia com a sua vida espiritual, que é interior. E somente através do silêncio que o ser humano consegue canalizar essas coisas de dentro para fora, paulatinamente, recebendo de planos mais elevados as irradiações necessárias para poder fluir. E para poder fluir e levar uma vida mais fluida, é preciso exercitar esse silêncio, o verdadeiro e autêntico silêncio que surge naturalmente e que não é uma imposição da mente e do cabeção, mas sim uma manifestação natural do verdadeiro eu, que está querendo apontar o caminho para o ser humano e ele não consegue reconhecer o seu caminho porque vive neste excesso de mente, que por sua vez gera essa vida barulhenta. Então tudo está dentro do ser humano, no seu espírito. Quando o espírito está desperto, ele recebe de planos mais elevados as irradiações espirituais. E essas irradiações espirituais aplicadas corretamente através de uma vida mais silenciosa permitem que o ser humano se desenvolva, se conheça cada vez melhor e identifique de forma sincera e verdadeira os reais objetivos de sua vida, que giram em torno do desenvolvimento espiritual, que objetivam esse desenvolvimento espiritual. E somente através do autêntico e verdadeiro silêncio que se pode alcançar isso verdadeiramente. Certo? Um forte abraço para todos e até mais. Valeu, gente!